Glória a Deus, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. A glória de Deus, mais uma live. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje estaremos tratando desse assunto conforme já aparece aí no tema da live, aonde estaremos tratando sobre a questão da origem do carnaval. Estamos vivendo o período do carnaval, aonde oficialmente inicia-se a partir de amanhã, porém já existem muitas prévias carnavalescas, ou aquilo que eles estão chamando de pré-carnaval, já em vários estados, várias cidades do Brasil. Então, o que nós hoje temos aqui a tratar é sobre a origem dessa festa chamada Carnaval, a qual essa festa é a maior festa popular do Brasil. Se você não sabia disso, você já passa a saber agora. O Carnaval é a maior festa popular do Brasil. É o Carnaval. Então, os irmãos sabem que é uma festa que para o Brasil. É uma festa que para o Brasil, onde movimenta o setor financeiro de forma poderosa, em algumas categorias, como as categorias de fabricação de fantasias, as categorias de bebida alcoólicas, as categorias de bandas de músicas, de axé, pagode, forró e outras categorias. Então, o setor financeiro no período do Carnaval no Brasil é extremamente abalado de forma, entre aspas, positiva, Porque há uma movimentação financeira grandiosa no período de Carnaval. Porém, o que nós iremos tratar nesta tarde é sobre qual a verdadeira origem do Carnaval. Como sempre, antes de iniciar, a gente faz uma oração e hoje não será diferente. Vamos orar para iniciarmos a aula de hoje. Querido Deus e eterno Pai, neste momento entramos na Tua presença, pedindo a bênção do Senhor sobre esta live, onde estaremos tratando sobre esse assunto tão importante dentro do cenário que nós estamos vivendo. Precisamos que o Senhor nos cubra com as Tuas bênçãos, precisamos que a mão do Senhor esteja sobre nós, precisamos que o Senhor nos sustente, que o Senhor, meu Pai, nos dê graça, sabedoria e direção do Senhor, que o Senhor venha nos inspirar, nos dar conhecimento, inteligência, interpretez para transmitir bem aquilo que nós vamos pautar nesta tarde, na live desta tarde, onde todos os dias ao meio-dia eu estou fazendo aqui, Pai, uma live, trazendo um ensinamento para esclarecer, Senhor, algumas dúvidas na mente das pessoas e para contribuir para o crescimento, meu Pai, daqueles que me acompanham nessa live. A minha intenção aqui, Pai, é contribuir para o conhecimento
e o crescimento de todos, meu Pai. Então, Senhor, que o Senhor nos ajude e nos conceda uma ótima live e que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre nós. É tudo o que nós te pedimos. Pela fé, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, para começar, nós iremos pautar aqui duas origens. A origem do carnaval e a origem de Mardi Gras. Mardi Gras. Primeiro começaremos com o significado da palavra carnaval. O carnaval não é uma invenção brasileira. Sua origem remonta à antiguidade. A palavra carnaval é originária do latim carnis levale, cujo significado é retirar a carne. Então, para que os irmãos comecem a entender sobre o assunto, o primeiro passo é saber isso aqui, que o carnaval, ele não é originário do Brasil. O carnaval foi adotado pelo Brasil, mas não se originou no Brasil. E a palavra carnaval, ela, na sua forma brasileira, portuguesa, ela é retirada da sua forma original. E na sua forma original, vem do latim a palavra carnis levale, cujo significado é retirar a carne. Aí, iremos compreender um pouco da história. Um resumo, talvez não um tão pequeno resumo, mas um resumo detalhado da origem ou da história do carnaval. E começamos por aqui, pela Grécia. Com o surgimento da agricultura na Grécia, no período de 600 a.C., no ano 600 AC a.C., os homens passaram a comemorar a fertilidade e a produtividade do solo. O carnaval pagão começa quando se oficializa o culto a Dionísio na Grécia do século VII a.C. e termina quando a Igreja Católica adota a festa em 590 depois de Cristo. O primeiro foco de concentração carnavalesca se localiza no Egito. A festa era nada mais do que dança e categoria em volta das fogueiras. Os foliões usavam máscaras e disfarces, simbolizando a existência de classe social. Louvado seja Deus, os foliões usavam máscaras e disfarces, simbolizando a inexistência de classes sociais. Depois, a tradição se espalhou pela Grécia e Roma entre o século VII a.C. e 6 depois de Cristo. Mais tarde, o carnaval chega a Veneza para então se espalhar por todo o mundo. Afirma-se que foi lá que a festa tomou características atuais, como o uso das máscaras, fantasias, carros alegóricos e desfiles. O carnaval cristão passa a existir quando a Igreja Católica oficializa a festa. Antes, a Igreja
condenava o evento, condenava essa festa por seu caráter pecaminoso. No entanto, as autoridades eclesiásticas católicas da época se viram em um beco sem saída, chegando à conclusão que não poderiam mais proibir uma festa tão popular como o carnaval. Então, perceba que essa festa ela começa a surgir no ano 600 na Grécia e começa a se popularizar, começa a crescer quando chega em Veneza e então se espalha pelo mundo entre os séculos 7 e 6, século 7 antes de Cristo e 6 depois de Cristo. E ali começa a história da tradicional festa de carnaval como nós conhecemos hoje. A tradicional festa de carnaval como nós conhecemos hoje não é invenção brasileira. O uso das máscaras, das fantasias, dos carros alegóricos, dos desfiles, como os desfiles das escolas de sambas, hoje bem conhecida de São Paulo e do Rio de Janeiro, não são invenções do Brasil. Essa popularidade começa a ocorrer em Veneza. E na cidade de Veneza começa a se espalhar pelo mundo inteiro. Então o carnaval cristão passa a existir. E o carnaval cristão passa a existir, que é até uma contradição a gente falar isso, mas é a realidade. O cristianismo católico, o carnaval cristão ou cristão católico passa a existir quando a Igreja Católica oficializa a festa. Antes disso, a Igreja Católica era contra a festa do carnaval. Antes da sua oficialização, a Igreja Católica se opunha à festa de carnaval. Por qual motivo? Pelas práticas pecaminosas, os rituais pecaminosos existentes naquela categoria de festa. Porém, com o passar do tempo, chegaram à conclusão que não poderiam mais proibir uma festa tão popular como o carnaval. Aí vem a pergunta: então, qual a real origem do carnaval? Qual a verdadeira origem do carnaval? Na Babilônia, duas festas, preste atenção nisso daqui, meus irmãos, que é para você ficar entendido nesse assunto. E no final nós vamos compreender a visão da Bíblia a respeito disso daqui. No final nós vamos ler um texto bíblico e compreender melhor a visão da Bíblia a respeito disso daqui. Na Babilônia, duas festas possivelmente originaram o que conhecemos hoje como carnaval. Então, a raiz originária da festa que nós conhecemos hoje como carnaval é a Babilônia. E lá surgiram duas festas que possivelmente originaram o que conhecemos como carnaval. A primeira é as sacéias. As festas das sacéias era uma celebração em que um prisioneiro assumia durante alguns dias a figura do rei, vestindo-se como rei, alimentando-se da mesma forma que o rei se alimentava e dormindo com as esposas do rei. Ao final, o prisioneiro era chicoteado e depois
enforcado ou empalado. Então, a primeira festa que provavelmente serviu de modelo, serviu de origem para o carnaval que nós conhecemos hoje, possivelmente é a festa das Cenceias. A festa das mais bem colocado, a festa das Saceias. Não Cenceias, como eu falei, das Saceias. Aonde a prática dessa festa, o ritual dessa festa, a celebração dessa festa era que um prisioneiro babilônico, assumia durante um período de dias a figura do rei da Babilônia. Se vestia como rei, se alimentava como rei e dormia com as mulheres do rei. Ao final dos dias determinados, esse prisioneiro era chicoteado, enforcado ou empalado. O outro rito ou a outra festa que possivelmente tenha a raiz do carnaval era realizado pelo próprio rei no período próximo ao equinócio da primavera, um momento de comemoração do Ano Novo na Mesopotâmia. Os rituais ocorriam ao templo de Marduk. Esse ritual ocorria no templo de Marduk, um dos primeiros deuses mesopotâmicos, onde o rei pedia seus emblemas de poder e era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia para demonstrar a submissão do rei à divindade. Em seguida, ele novamente assumia o trono. O que havia de comum nas duas festas e o que está ligado ao carnaval era o caráter de subversão de papéis sociais. Então vamos lá. O segundo rito, ou a segunda festa babilônica, que possivelmente tenha a raiz do carnaval, como conhecemos hoje, era esse rito realizado pelo rei. Em um período da primavera, em um momento de comemoração do Ano Novo na Mesopotâmia, o ritual ocorria no templo de Marduk. E quem era Marduk? Marduk era um dos primeiros deuses, considerado um dos primeiros deuses da mesopotâmicos, ou da Mesopotâmia. Nesse ritual, o rei perdia seus emblemas de poder e era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia para demonstrar a submissão do rei à divindade. Em seguida, ele novamente assumia o trono. Então, o que essas duas festas têm a ver, ou qual a ligação que essas duas festas têm com a origem, o caráter do carnaval? A ligação aqui
é o caráter de subversão de papéis sociais. A transformação temporária do prisioneiro em um rei e a humilhação do rei frente ao seu Deus. É uma subversão de papéis sociais. Um prisioneiro que vira rei por um período de tempo e um rei que se despide da sua autoridade de rei e vira uma espécie de prisioneiro e se humilha diante da estátua de Marduk. Então é uma inversão de papéis. Um prisioneiro que vira rei e um rei que vira prisioneiro. Então, aqui começa a interligação da raiz dessas duas festas babilônicas com a origem do carnaval. Possivelmente, a subversão de papéis sociais no carnaval, como os homens se vestirem de mulher e outras práticas semelhantes, é associável a essa tradição mesopotâmica. Essa subversão de papéis que nós vemos hoje na tradicional festa de carnaval pode estar possivelmente ligada, pode ter uma raiz nestas duas festas babilônica antiga, que a intenção era a subversão de papéis sociais. E no carnaval acontece isso. O homem se veste de mulher, a mulher se veste de homem, os papéis sociais são invertidos e assim o carnaval é legal. Subversão de caráter, subversão de personalidades, subversões pessoais sociais de várias naturezas, e assim o carnaval vai a cada ano mais e mais crescendo no Brasil, como hoje já é a maior festa popular do Brasil. Espero que até aqui você esteja entendendo. A associação entre o carnaval e as orgias pode relacionar-se com as festas de origem greco-romanas. Então, a subversão social possivelmente está relacionado com as festas babilônicas, como a gente já estudou. A associação entre o carnaval e as orgias pode estar relacionada ou pode relacionar-se com as festas de origem greco-romanas, como os bacanais, festas dionisiacas, para os gregos. Seriam eles dedicados a o deus vinho, Baco ou Dionísio para os gregos. Então, eu estou falando aqui bem pausadamente, que eu quero contextualizar bem a história do carnaval, a raiz do carnaval. As orgias do carnaval, as libertinagens do carnaval. Uma palavra popular, como nós entendemos no Brasil, as putarias do carnaval.
as depravações do carnaval. Está ligada às festas pagãs de origem greco-romanas, como os bacanais. Festa dionisiacas para os gregos. O deus Baco, para os gregos, era considerado o deus do vinho. Então essas festas eram marcadas, essas festas grecos-romanas, como a festa dos bacanais, eram marcadas pela embriaguez e pela entrega dos prazeres da carne. Até aqui já dá para você associar com a festa do carnaval, como nós conhecemos hoje? Alguns estudiosos falam que nessa festa dos bacanais podia tudo, era libertinagem, depravação liberada, era legal, a depravação era legal, a depravação era totalmente ilegal, homem com homem, mulher com mulher, casais trocavam de parceiros, uma mulher casada com um homem trocava-se os casais. A mulher de um ia para a depravação com a mulher do outro e assim sucessivamente. Havia relações sexuais explícitas nas ruas. Literalmente explícitas. Relações sexuais explícitas nas ruas. Aonde homem com homem, mulher com mulher, dois casais se prostituindo ao mesmo tempo, um homem com 2, 3 mulheres, uma mulher com 2, 3 homens. Era assim, a depravação era legal neste momento. A libertinagem era legal no período dessa festa dos bacanais. A festa que era oferecida ao deus Baco, o deus do vinho. Então essa festa movimentava o mercado da embriaguez e dos prazeres carnais. Essa festa movimentava o mercado da embriaguez e dos prazeres carnais. E o carnaval é diferente de hoje? Não. Qual é o mercado que o carnaval movimenta? O mercado dos prazeres e da embriaguez. A lógica que regia as festas da antiguidade era a mesma para o carnaval na Europa da Idade Média e moderna. O mundo de cabeça para baixo. Sendo assim, tratava-se de um período de inversão proporcional da ordem. Portanto, as restrições das vidas das pessoas eram abolidas e os papéis que existiam naquela sociedade eram invertidos. Então, era assim que acontecia. Literalmente, inversão proporcional da ordem, não tinha restrições na vida das pessoas, podia tudo e assim, literalmente, os papéis da sociedade era invertida. Então, este resumo é um resumo detalhado da origem do carnaval como conhecemos hoje.
da origem do carnaval como conhecemos hoje. Inversão de valores, putaria, orgia, pode tudo e ninguém está privado de nada. Tudo isso com o fim de movimentar um mercado. Sabe qual é a pior coisa? É que o carnaval, como conhecemos hoje, principalmente no Brasil, só cresceu da forma que cresceu porque houve a legalização da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica oficializou. Aí, meus irmãos, é até uma vergonha para uma igreja. Uma igreja que se diz ser cristã, uma igreja que se diz ser de Cristo, uma igreja que se diz obedecer a palavra de Deus, sendo que Cristo veio para libertar as pessoas do pecado. Cristo veio para salvar o perdido. E como é que a igreja que diz crer num Cristo que veio para libertar do pecado e para salvar os perdidos, apoia a perdição das pessoas? Jesus veio para libertar da depravação, da safadeza, da libertinagem, dos vícios, da prostituição, das orgias. Jesus veio para libertar os cativos. Como é que uma igreja que diz que acredita no Senhor Jesus, que prega o Senhor Jesus, e o propósito de Jesus veio para libertar, a igreja vai apoiar uma festa a qual acaba literalmente com a dignidade das pessoas, literalmente suja a imagem das pessoas, literalmente inverte e perverte os valores sociais, os valores das pessoas, como a inversão de caráter social, a inversão de valores, aonde o homem passa a ser mulher, a mulher passa a ser homem, aonde, como na festa dos bacanais, a festa greco-romanas, podia tudo, e no carnaval hoje não é diferente, pode tudo, pode tudo. Então você que se diz ser de Deus, você que se diz ser cristão, ore, para que o Senhor estenda as suas mãos e tenha misericórdia desse país, para que o Senhor chegue com providência levantando a sua igreja, para orar mais e mais por esse país, que nós como igreja não venhamos baixar a cabeça para essa depravação do diabo no nosso país. Aí a pergunta é, quando o carnaval passou a existir no Brasil? Quando o carnaval passou a existir no Brasil? A gente falou aqui da origem, mas quando o carnaval passou a existir no Brasil? A origem do carnaval no Brasil remete ao período colonial. No período colonial, na época, havia uma brincadeira de origem portuguesa chamada entrudo. Na época, havia uma brincadeira de origem portuguesa chamada entrudo. Essa foi uma das primeiras manifestações carnavalescas no país. Na época do período colonial, havia uma festa de origem portuguesa chamada entrudo. Era um jogo em que os escravizados
saíam às ruas jogando água, farinha, polvilho, limão de cheiro, tinta, café, lama e até urina uns nos outros. Então, o intrudo foi uma das primeiras manifestações carnavalescas do Brasil. E como é que eles manifestavam esse rito? Eles saíam às ruas, era como se fosse um jogo, a qual eles saíam às ruas, os escravizados, ou seja, os escravos, jogando água, farinha, polvilho, limão de cheiro, tinta, café, lama e, pasme, até urina uns nos outros. Essa prática também antecedia o período da Quaresma. É aqui que vai começar a entrar a Igreja Católica. A Igreja Católica na história do carnaval no Brasil. Presta atenção. Essa prática também antecedia o período da Quaresma e tinha a mesma finalidade, a possibilidade de fazer as pessoas se libertarem. Como o jogo era considerado violento e ofensivo pela elite brasileira, o intrudo foi proibido em 1841. Mas a prática continuou até meados do século XX. Embora as pessoas das classes sociais mais altas da época desprezassem a brincadeira que já era popular, também queriam formas novas de celebrar o carnaval. Foi aí que começaram a surgir os bailes de máscaras, que geralmente ocorriam nos salões de teatros, nos salões e nos teatros. Mas a festa logo ganhou as ruas. Então, a brincadeira do intrudo foi proibida por causa que foi considerada uma brincadeira violenta, porém a prática continuou. A prática continuou até o meados do século XX. Porém, as pessoas queriam que a festa, que já ganhava modelo de carnaval, continuasse. Que foi uma das primeiras festas carnavalescas do Brasil, continuasse. Que não parasse. Foi aí que começaram a surgir os bailes de máscaras, que geralmente ocorriam nos salões e teatros. Mas logo saíram das quatro paredes e começaram a ganhar as ruas. Começavam a aparecer os cordões de rua, voltados para as classes mais baixas. Daí em diante surgiram os ranchos, corsos e escolas de samba. Em um período mais recente, a tradição ganhou os frevos, afoxés, os maracatus, as machinhas, e cada dia que passa, outros gêneros musicais são incorporados ao Carnaval do Brasil. Em algumas cidades, o Carnaval de rua ainda guarda elementos do intrudo. Em algumas cidades, o Carnaval de ruas ainda guarda elementos do intrudo, sua raiz carnavalesca no Brasil. Por exemplo, em Salvador, as guerras de água são muito comuns em alguns blocos.
O primeiro registro de um baile de carnaval no Brasil data 1840. E em 1855 surgiram os grandes clubes carnavalescos, precursores das atuais escolas de sambas. Então, no Carnaval de Salvador, ainda existem blocos de ruas que guardam a origem do intrudo, como as guerras de águas entre os blocos. E o primeiro registro de um baile de carnaval no Brasil, data 1840 e em 1855, que surgiram os grandes clubes carnavalescos, precursores das atuais escolas de sambas. Então, assim originou-se o carnaval no Brasil, que foi ganhando força e está como nós vemos hoje. Agora, eu quero falar aqui um pouco sobre o carnaval está relacionado com a quaresma. Por quê? Porque a quaresma é uma época de jejum, penitência e preparação para a Páscoa. Os cristãos ou os cristãos que observam a quaresma geralmente o fazem ao se abster de certos alimentos ou atividades de que muitos gostam, com um propósito expresso de se concentrar nesse momento de oração, penitência e caridade. Há também o jejum regular prescrito durante a quaresma, já que o carnaval dá entrada à quaresma, pode ser justamente considerado como indulgência bem antes do jejum. Agora pense nisso como uma última compulsão, antes de abrir mão de algo por 40 dias. Irmãos, como é que uma igreja usa uma festa de origem pagã, babilônia e greco-romana, que foi introduzida no Brasil pelos anos 840, 855. Aí a Igreja Católica, ela tem a quaresma, que para eles, a quaresma é uma época de jejum e penitência de 40 dias para a preparação da Páscoa. Para a preparação da Páscoa. Quem conhece a Bíblia sabe que a Páscoa foi instituída por Deus quando o povo saiu do Egito. E a Páscoa era uma festa que representava e comemorava a liberdade, a libertação do povo do Egito. Aí como é que uma igreja usa algo que eles dizem ser uma preparação para a quaresma como uma festa carnal, depravada, como o carnaval mesmo? Porque o carnaval está relacionado com a quaresma porque é uma época de jejum, penitência e preparação para a Páscoa. Os cristãos que observam a quaresma geralmente o fazem a se abster de certos alimentos ou atividades que muitos gostam, com o propósito expresso de se concentrar nesse momento de oração. Momento de oração, penitência e caridade. Aí como é que uma festa carnal como essa é usada como preparação
como preparação para um período de consagração. Para um período de 40 dias de consagração, de preparação para a Páscoa, sendo que a Páscoa representa a libertação do povo judeu, quando o povo judeu saiu do Egito. O que a Bíblia diz sobre tudo isso? O que a Bíblia nos explica sobre tudo isso? Não há nada na Bíblia que explícita ou implicitamente sugira que os primeiros cristãos observaram a quaresma ou o carnaval. Na Bíblia não tem nenhum ensinamento sobre a quaresma. Na Bíblia não tem nenhum ensinamento sobre carnaval. Nada há na Bíblia que explícita ou implicitamente sugira que os primeiros cristãos observaram a quaresma ou o carnaval. Não há, irmãos. Isso é invenção, doutrina inventada por uma igreja que a sua proposta é fazer a vontade do homem e não a vontade de Deus. Eu não estou aqui pregando contra a religião de ninguém. Estou falando a verdade, historicamente a verdade. Porque o que eu estou apresentando aqui é a verdade histórica acerca do carnaval. Então a Bíblia não tem nenhum respaldo para a quaresma. A Bíblia não tem nenhum respaldo para carnaval. Agora vamos dar uma olhada no carnaval, um pouco mais de perto. Seria muito difícil encontrar sustento bíblico para qualquer tipo de indulgência carnal, assim como é prática durante o carnaval, especialmente na terça gorda. Irmãos, o que é essa terça gorda? Essa terça gorda é o que é conhecido de Mardi Gras. Mardi Gras. Essa palavra é uma palavra francesa. Mardi Gras é uma palavra francesa. Por isso, terça gorda. É o último dia do carnaval e o dia anterior ao início da quaresma, com a quarta-feira de cinzas. Dependendo da localização, a época de carnaval pode ser de até 2 semanas de duração e é caracterizada por folia, festa, dança, baile de máscara, libertinagem em geral. O carnaval é tipicamente celebrado por países católicos do Sul e da Europa e América Latina. Então, terça gorda vem da origem Mardi Gras, palavra francesa. É o último dia de carnaval e o dia anterior ao início da quaresma, com a quarta-feira de cinza. Ou seja, o carnaval antecede o início da quaresma. Assim que termina o carnaval, começa a quaresma. O carnaval é como se fosse uma preparação para a entrada da quaresma. E nós vamos entender agora, destrinchar tudo isso agora, no encerramento desse ensinamento. Então, a terça gorda significa isso. A terça gorda significa isso. O último dia de carnaval que antecede o início da quaresma, com a quarta-feira de cinza. A Bíblia claramente proíbe, grave isso, porque o carnaval, como a gente já viu, tipicamente é celebrado por países católicos do Sul, da Europa e da América Latina, como nós fazemos parte. Folias, festa, dança, baile de máscara e libertinagem em geral. A Bíblia claramente proíbe
a embriaguez, a imoralidade sexual, a libertinagem de qualquer tipo. A Bíblia proíbe tudo isso. O melhor versículo sobre o assunto é o que nós vamos ler agora. Romanos, capítulo de número 13 e versículo de número 13 e 14. Amém? Que está escrito assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. A Bíblia não ensina sobre carnaval. A Bíblia não ensina sobre a quaresma. Mas a Bíblia, através desse texto, combate as práticas carnavalescas. Romanos 13, 13 e 14. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, como acontece no carnaval, não em bebedices, como acontece no carnaval, não em imprudências, como acontece no carnaval, não em dissoluções, como acontece no carnaval, não em contendas, brigas, mortes, como acontece no carnaval, não em ciúmes, como acontece no carnaval. Então a Bíblia literalmente combate as práticas carnavalescas. Porque tudo que acontece no carnaval é contra a vontade de Deus. Mas existe uma igreja que apoia isso. Uma igreja que oficializou isso. Uma igreja que usa até essa festa para anteceder as suas práticas de consagração da quaresma. No carnaval está liberado, segundo esta igreja. No carnaval está liberado, você pode pecar, você pode se prostituir, pode fazer bacanais, pode fazer tudo. Beber, comer, brigar, separar, destruir casamentos, destruir famílias, você pode fazer tudo. Está liberado. Porque quando terminar a terça-feira gorda, que é o último dia de carnaval, aí vem a quarta de cinzas, que é o dia onde você vai se purificar pelas cinzas de todo pecado que você cometeu, para entrar nos 40 dias da quaresma, 40 dias de consagração que antecede a Páscoa. Irmãos, é um absurdo sem tamanho. Porém, a cegueira tem iludido as pessoas. Isso é um absurdo, isso é uma afronta contra Deus. Isso é uma afronta contra a palavra de Deus. Louvado seja Deus. A ideia de pecar compulsivamente, bem antes de um momento de consagração ao Senhor, é completamente ridícula e totalmente sem base bíblica. Você pode pecar compulsivamente no carnaval, até a terça gorda. E aqui em Natal, ainda na quarta-feira, já considerada a quarta de cinza, ainda tem blocos na Ridinha, que continua na libertinagem do carnaval. Mas o pior de tudo, meus irmãos, é tudo isso ser apoiado por uma instituição que se diz Igreja de Cristo. O
pior de tudo é isso ser apoiado por um povo que se diz cristão. É por isso que nós que somos evangélicos, continuando a reforma protestante, quando nasceu o protestantismo, com Lutero, Savonarola e outros, nós hoje somos chamados de protestantes, evangélicos protestantes. Por quê? Porque nós protestamos contra isso. Assim como Lutero protestou com as suas 95 teses, se eu não me engano, é 95 teses de Lutero, que ele pregou nas portas da Igreja Católica, protestando contra aquelas práticas, contra aquelas indulgências. Porque descobriu a verdade que o homem viveria da fé, que o homem não precisava de indulgência para viver, que nada daquilo que a igreja romana estava ensinando era verdade, era tudo firmado no interesse financeiro. E hoje nós continuamos essa missão de protestantismo, protestar contra aquilo que é contra a vontade, a palavra de Deus. O carnaval é totalmente oposto ao que a palavra de Deus ensina, desde as suas raízes até agora. É só libertinagem, prostituição, embriaguez, brigas, contendas, morte, orgias, putarias. Meu irmão, é depravação generalizada. É os valores sendo invertidos. O homem passa a ser mulher, mulher passa a ser homem. Não é diferente com a prática dos bacanais no tempo dos gregos romanos. Não é diferente. É as mesmas coisas. Homem com homem, mulher com mulher. Marido troca de mulher, mulher troca de marido. Um homem com 3 mulheres, uma mulher com 3 homens. Várias mulheres com várias mulheres ao mesmo tempo. Vários homens com vários homens ao mesmo tempo. Drogas, embriaguez, violência, destruição de lares, destruição de casamentos, destruição de famílias. E o pior de tudo, que tudo isso acontece apoiado pelo governo e por uma igreja. O pior de tudo é que tudo isso acontece debaixo de um apoio religioso, que é a igreja romana, e de um apoio de poder político, que são as autoridades. Você vê, irmãos, que as cidades são preparadas para receber o carnaval. Os governos gastam bilhões e mais bilhões para preparar as cidades para receber a festa do carnaval. Tudo isso para quê? Para as pessoas se destruírem, acabarem com os seus casamentos, acabarem com suas famílias, acabarem com o seu caráter, com a sua integridade física e moral. Quantas pessoas não perdem seus empregos por causa do carnaval? Quantas pessoas não morrem nessa festa do carnaval? Quantas pessoas são presas? Quantas pessoas usam drogas? Quantos bilhões não circula
como o tráfico de drogas no carnaval. Quantas mortes, quantas famílias destruídas, quanto pecado. Como uma festa dessa, irmão, pode ser uma festa que antecede aquilo que ele chama de quaresma, que é uma preparação para a Páscoa, que representa a libertação do povo judeu do cativeiro do Egito. E eles dizem, pode pecar. Não é mais 3 dias de carnaval, não é mais 4 dias de carnaval. São 15 dias de carnaval. Oficialmente o carnaval vai iniciar agora, amanhã, sábado. Mas literalmente o carnaval já vem há mais de uma semana em várias cidades do país. Tudo isso com estrutura paga pelo governo. Como é que pode uma igreja dizer que uma festa dessa é legal, que pode fazer tudo, porque logo ao terminar o carnaval, todos os que fizeram tudo o que queria no carnaval, mataram, roubaram, se prostituíram, adulteraram, traíram, brigaram, destruíram família, lares, vai ser santificado, purificado pela quarta-feira de cinza, aonde dá início a quaresma, aonde vai passar 40 dias de consagração, se preparando para a Páscoa. Irmão, isso é um absurdo sem tamanho. Eu estou aqui como homem de Deus protestando contra o carnaval, protestando contra essas práticas apoiadas pelo governo e pela igreja. Porque o papel da igreja cristã é abençoar as famílias e não destruir elas. O papel da igreja cristã é libertar as pessoas dos cativeiros e não levar as pessoas a um cativeiro mais profundo. Você que é cristão, protestante, evangélico, coloca o teu joelho no chão. Não brinca nesse período. Não brinca, por quê? Porque o Brasil está entregue a Satanás nesse período. Sabe o rei Momo? Eu não tenho mais tempo para falar, mas o rei Momo é uma representação de Mamon, um deus antigo, aonde recebe a chave das cidades. E por que é que a chave das cidades é entregue ao rei Momo? Que é apenas uma figura, uma representação de Mamon, deus da orgia, da libertinagem, de pecados sexuais. Por quê? Porque ali, irmão, tem um simbolismo espiritual. Quando o prefeito de uma cidade entrega a chave da cidade ao rei Momo, uma abertura, um portal espiritual é aberto para que todo tipo de demônios de morte, de prostituição, demônios de orgia, demônios de libertinagem mesmo, de podridão, de tudo de mais ruim que você imaginar, tenha acesso àquela cidade. Porque o líder daquela cidade é o prefeito. Aquela cidade está na mão do prefeito. Então, o inimigo precisa de uma autorização das autoridades para que ele entre na cidade e faça o que ele quiser naquela cidade. E quem dá essa autorização é o prefeito ao entregar a chave da cidade ao rei Momo. Ali o inimigo, ele tem total legalidade para fazer o que quiser naquela cidade, dentro daquele período de carnaval. É por isso que acontecem tantas coisas. Se prepare. Se prepare, porque a partir de hoje você vai começar a ver, irmão, no noticiário, morte, assalto, roubo, brigas, tudo que não presta. E apenas o que eles divulgam. E ainda tem as coisas que não são divulgadas. Amém? Então está aqui
no dia que antecede a abertura do Carnaval do Brasil, esse ensinamento para você. Não brinque. Ore. Consagre a sua vida. Unja os umbrais das suas portas com o sangue de Jesus, para que nenhum espírito de mortandade venha até a tua tenda. Ore o Salmo 91, para que nenhum mal suceda e praga alguma chegue até a tua tenda. Amém. Que Deus assim, Cristo, vos abençoe e proteja, e guarde de todo mal. E até amanhã, na próxima live, se assim o Senhor nos permitir.